Questões que venho recebendo aí nos últimos 25 dias. Pati, tá, mas como é que funciona? Numa sessão de tarô, como é que eu devo perguntar ao tarô? O que tipo de pergunta que eu posso fazer? Eu não tenho nenhuma pergunta, não sei como fazer uma pergunta para o tarô. Como é que eu devo me posicionar diante de uma sessão? Como é que eu formalizo uma pergunta? Como é que eu pergunto ao tarô? Aqui nós temos um aspecto muito parecido com a ciência, né? Se você não souber fazer perguntas corretamente, a sua pesquisa ela altera o caminho a ponto de ficar insuficiente, né? E com o tarô é a mesma coisa. Se você não souber fazer uma pergunta clara, né? Clara principalmente para que você entenda os resultados dessa tirada, você compromete o andamento da interpretação, você compromete a aplicação desses significados na sua questão, você inclusive compromete a leitura do tarólogo em relação ao que se quer pensar, perspectivar, etc. Tem um vídeo aqui que eu gravei chamado Como Funciona o Tarô, e ali eu falo um pouco sobre os aspectos psicanalíticos, psicológicos do tarô, como ele também atua no nosso inconsciente através dos arquétipos, do nosso inconsciente coletivo, de simbologias que se internalizam na nossa apreensão e a partir disso acontece uma conversa interna, né? E tem algo que eu considero muito interessante, que eu sempre falo, né, que é esse movimento cíclico de apreensão de significados. Então, ao mesmo tempo em que existe a minha comunicação com o tarô, existe a minha comunicação com o consulente, existe a comunicação de consulente com as cartas e de consulente com ele mesmo. O que acontece dentro de você numa sessão de tarô, ninguém sabe, ninguém explica. O tarólogo não dá conta, porque o tarólogo dá conta do quê? De tirar as cartas, de interpretar essas cartas, de te ajudar a aplicar essas cartas na tua questão, de trazer os significados ocultos desses símbolos para a sua questão e deu. Agora, o que é que você faz com tudo isso é teu. O que você faz com esses significados, como você apreende, como você aplica nas suas questões, na sua vida, no seu problema, enfim, na sua pergunta, é com você. É por isso que essa comunicação que acontece de você para com você mesmo é muito mágica. A gente pode chamar de magia mesmo, tá? Porque quando a gente abre uma nova gaveta dentro da nossa mente, é como se a gente abrisse uma nova perspectiva para a nossa existência. Então isso é muito lindo. E como é que o tarô trabalha? Ele trabalha através de arquétipos, tá? E narrativas. Se os arquétipos nos trazem modelos, comportamentos, perfis, personalidades para se pensar, né, nesses arquétipos, as narrativas, elas nos trazem o quê? Histórias, ensinamentos, exemplos, cenários, simbologias que são universais, que perpassam no tempo e que se mantêm no nosso inconsciente. Portanto, se o tarô trabalha com arquétipos e narrativas, você concorda comigo que não adianta a gente fazer uma pergunta de sim ou não para ele, porque ele não vai responder com sim ou não. Ele vai te trazer um contexto para pensar sobre a tua pergunta. Então, ao invés de você fazer uma pergunta de sim ou não, ou seja, uma pergunta fechada, você deve abrir a sua questão. Inclusive na ciência também é assim. Pesquisas com perguntas fechadas são importantes também, elas existem. Mas quando você abre a sua pergunta, você dá margem para se interpretar mais, para se explorar mais, para se compreender mais aspectos. Você coleta mais informações e é assim que o tarot trabalha. Exemplo, tá? Gostaria de saber se serei promovida na minha empresa. Ao invés disso, se pergunte ou pergunte ao tarô como eu devo agir para ser promovida na minha empresa, como eu devo entender essa promoção nessa empresa, como eu devo me relacionar com o meu emprego para que eu chegue a tal objetivo. Dessa forma, o tarólogo consegue ler, a partir de muitas simbologias e muitas cartas, uma questão que não envolve apenas o sim ou não, pelo contrário, se pode mapear e criar um caminho para se pensar que funciona como um GPS, por exemplo, né? O GPS, o que ele faz? Você coloca lá
a tua questão, teu objetivo, e ele traça uma rota. Ele só traça uma rota, ele te dá uma perspectiva. Se você vai seguir aquele caminho ou não, depende de você. Se você decidir criar um outro caminho para esse mesmo objetivo, você também pode criar. O que o tarot faz é te traçar uma rota, te trazer uma perspectiva, te mostrar um direcionamento, te dar um conselho, para que você, então, a partir desse conselho, decida por si mesmo. O ponto positivo disso tudo é claro, que o mérito é todo teu, o avanço é teu, o teu desenvolvimento e a tua evolução é tua, porque você fez com que um grande conselho, uma grande simbologia, uma grande narrativa se interiorizasse a ponto de te fazer compreender uma mesma situação, que é uma situação que você já tem, né? De uma outra forma, né? De ressignificar um cenário a ponto de transformá-lo e muitas vezes resolvê-lo. Então é assim que funciona o oráculo, né? O oráculo é como um velho sábio que te conta uma história e te faz pensar. E te faz pensar muito a ponto de você abrir gavetas dentro de si, de significar e ressignificar os seus contextos, para que você consiga agir, perspectivar uma situação que já existia, que passa a ter um novo olhar, um novo ângulo de visão, né? Um novo conceito. Então, as melhores questões e as melhores perguntas são aquelas que você fornece ao tarô a oportunidade de ele conversar com você. As pessoas às vezes perguntam, né? Bom, já que o tarô não prevê o futuro, né? Como eu devo me posicionar em relação a ele? Posicione-se justamente perguntando sobre o que está acontecendo em relação a algo que se tem, alguma realidade que se tem diante de você. Esse é um ótimo começo.